A semana começa com previsão de votações importantes para o governo no Congresso Nacional. Depois das manifestações de ontem, não houve alteração na agenda. Manifestantes foram às ruas ontem em apoio ao governo Bolsonaro, a favor da reforma da Previdência e da lei anticrime do ministro Sérgio Moro. Segundo um levantamento do G1, portal de notícias da Globo, as manifestações ocorreram em 26 estados e no Distrito Federal, em pelo menos 156 cidades do Brasil, incluindo todas as capitais. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou ontem mesmo nas redes sociais. Os brasileiros foram pacificamente às ruas para nos cobrar, sinal que a sociedade não perdeu as esperanças de que nós, políticos, escutemos sua voz. Hoje, de novo, Bolsonaro postou sobre o assunto. Quando imaginaríamos uma manifestação expressiva a favor de reformas consideradas impopulares? A população mostrou-se extremamente consciente. O presidente do Supremo Tribunal Federal não quis comentar as manifestações. Hoje cedo, em entrevista ao jornalista Valdo Cruz, Dias Toffoli defendeu um pacto entre executivo, legislativo e judiciário. O caminho para as reformas e a retomada do crescimento econômico. Precisamos ter essa harmonia entre os poderes, estabelecer este pacto entre as instituições e os poderes para objetivar a aprovação de temas muito importantes para a retomada da economia. Quais são eles? A Previdência, reforma tributária, a segurança pública, a desburocratização do país e um novo pacto fiscal entre os entes da Federação. Aqui no Supremo Tribunal Federal, nós estamos fazendo uma pauta exatamente voltada a enfrentar essas questões e também amenizar os dramas sociais. O Brasil hoje tem uma taxa de desemprego muito alta e é necessário também nós olharmos para as pessoas que estão em maiores dificuldades. Já está prevista para amanhã uma reunião de Bolsonaro com os presidentes do Supremo, da Câmara e do Senado. O Congresso manteve a agenda de votações previstas desde antes das manifestações, como as medidas provisórias que perdem a validade no dia 3 de junho. Na pauta do plenário da Câmara estão 4 MPs. No Senado está marcada para amanhã a votação da medida provisória que trata da reforma administrativa, a que reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. Os deputados impuseram uma derrota ao governo e alteraram o texto, devolveram o COAF, o conselho que fiscaliza movimentações financeiras, para o Ministério da Economia. O líder do PSL, partido do presidente no Senado, disse que vai defender que o COAF fique nas mãos do ministro Sérgio Moro. Essa mudança exigiria nova votação na Câmara, com o risco de vencer o prazo e caducar o texto. Por isso, o próprio presidente Bolsonaro prefere que não se mexa mais. O presidente fez uma solicitação dentro de um quadro que passaram a ele, não nos ouviu, entendeu? Então, e a prática mostra que há tempo hábil, e repetindo a você, não depende do PSL ou do senador Major Olímpio, de qualquer senador, uma formulação de destaque ou não, já tem destaque apresentado. A questão agora é aquecer e votar o destaque ou não. O porta-voz da presidência reforçou que a orientação do governo é manter o texto como está. O presidente ele se coloca aberto ao diálogo com todos os parlamentares, obviamente com os parlamentares do seu partido. Mas o entendimento do presidente nesse momento é que o Congresso, a Câmara inicialmente e agora o Senado, no entendimento de acelerar um processo de estruturação do governo, deve enxergar esse processo de uma forma bastante objetiva. Outra preocupação do governo, a reforma da Previdência, também está com o calendário inalterado. Hoje, o relator da reforma disse que as manifestações não vão influenciar na tramitação da proposta. Repetiu que vai se empenhar para manter a economia de mais de R$1 trilhão. Os deputados estão cada vez mais firmes nesse processo da necessidade de se fazer a reforma da Previdência e é o que a sociedade espera também. Então, eu acho que as coisas estão caminhando muito bem.